Povo abençoado do Brasil, a piada do ano é dizer que Pablo Marçal é da direita. Quem tem boca fala o que quer. O que prova você ser alguma coisa não é o que você diz, são seus atos, suas atitudes e sua história. O primeiro turno das eleições municipais está chegando e pouco a pouco o cenário vai ficando mais claro. Como a gente já mencionou aqui em episódios anteriores do La Base Brasil, essa eleição é um termômetro do que pode acontecer no país nos próximos meses e nos próximos anos. Se apesar da economia indo bem, o bolsonarismo tiver bons resultados, o sinal amarelo vai ascender para a esquerda. Se for o contrário, é um ótimo indicativo para a reeleição do Lula daqui a 2 anos. Mas e se nada disso acontecer? No mundo das pesquisas e tendências eleitorais, tem 2 teses em oposição nessa eleição. De um lado, tem uma turma que afirma que a eleição municipal vai girar cada vez mais em torno dos 2 polos ideológicos que se enfrentam na política brasileira nos últimos anos, o lulismo e o bolsonarismo. De outro lado, uma tese que afirma que nas eleições municipais, o eleitor se orienta muito mais pelos problemas concretos do seu dia a dia do que por clivagens ideológicas. E o que a gente está vendo nessas eleições parece confirmar a segunda hipótese. Se por um lado dá para ver com clareza a oposição entre esquerda e direita numa eleição como São Paulo, por exemplo, na maioria das cidades do país o eleitor não está com muita paciência para definir o seu voto a partir dessas categorias. Diante de tantas incertezas em relação ao futuro, os eleitores não polarizados, isso é, aqueles que não definem a sua preferência eleitoral pelos aspectos estritamente partidários, em geral estão sendo pragmáticos. Eles optam pela mudança onde o risco é calculado e as administrações são mal avaliadas. Decidem continuar onde o prefeito está dando conta do recado, mesmo que não seja assim uma Brastemp. E parece que essa tensão entre continuidade e mudança é a principal característica da eleição desse ano. Isso explica tanto o prefeito mais ou menos chegando forte ao segundo turno ou até mesmo liquidando a fatura já no primeiro turno. Mas então isso significa que não tem ideologia na eleição para as prefeituras de todo o país? Nada disso. Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, são temas para lá de presentes na disputa eleitoral desse ano. Enquanto a esquerda prioriza o combate às desigualdades e o fortalecimento das políticas de proteção aos mais pobres, a direita segue com o seu terrorismo moral e com a defesa do desmonte dos serviços públicos. Nada mais ilustrativo da disputa de projetos que hoje nós temos no país. Mas o que a gente está dizendo é que as cidades não fazem um simples Ctrl-C, Ctrl-V da disputa nacional e que os problemas locais continuam tendo muita relevância. O clima de aparente apatia não deve ser confundido com desinteresse pela política. Os eleitores, em geral, estão céticos, porque o Brasil vive uma crise política que já se estende por mais de uma década. E mesmo que a gente ache que esse é o novo normal, como se dizia lá na pandemia, leva um tempo para as pessoas se acostumarem com esse clima tóxico que está se espalhando pelo país nessas eleições. Por isso, para analisar os últimos dados do primeiro turno das eleições municipais e entender o que está rolando no Brasil afora, começa agora na TV Fórum e no seu tocador de podcasts favorito, mais um La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, começamos como sempre dando as boas-vindas a ela, Rebeca Neto, que vai nos trazer muitos dados sobre as eleições do Brasil afora. Juliano, Indira, Richard e, sobretudo, você que nos acompanha. Hoje o bloco está bastante audacioso e pretende apresentar aí as principais tendências de todas as capitais em disputas no país. Muito bem, todas as capitais, menos o Distrito Federal, que, como sabemos, não tem eleições esse ano, não tem esse tipo de privilégio. Dando as boas-vindas de volta, ele que, mais uma vez, compõe a nossa bancada, já estávamos com saudade, Richard Nascimento, que vai falar pra gente o que caiu na rede nesses últimos dias sobre as eleições. Salve, Juliano, Rebeca, Indira. Pô, muita felicidade voltar pra bancada do La Base, né? Eu tava fazendo uma excursão revolucionária pelo norte do Brasil, mas estamos aí de volta para apresentar o programa de hoje. Então, Juliano, eu queria, e para você também que está nos acompanhando, eu queria fazer uma pergunta. Quem que é mais bolsonarista, o Nunes ou o Marçal? Então é mais ou menos isso aí que a gente vai querer analisar, essas disputas entre a direita, o que está acontecendo nas cidades, a partir das reações da imprensa nacional sobre o que está acontecendo nas capitais. Muito bom, muito bom. Muita coisa rolando dentro também desses polos, das posições políticas no Brasil.
E, fechando a nossa escalada como sempre, trazendo novamente o tema que chama a atenção do mundo todo, Indira Maga, no quadro Mundo Afuera. Bem-vinda, Indira. Oi, todo mundo. Oi, Juliano, Rebeca, Richard. Hoje a gente continua no Oriente Médio analisando a ofensiva criminosa de Israel. Ofensiva é essa que está gerando a indignação do mundo inteiro. E hoje a gente na entrevista o Renato Meirelles, que é diretor do Instituto Locomotivo, especialista em pesquisas eleitorais. Começa agora o 21º episódio do La Base Brasil. Aliás, se você não assistiu ou não escutou os outros episódios, você pode conferir a playlist no nosso canal no YouTube, que está aqui na descrição do vídeo, ou também dá uma olhada no feed do seu tocador de podcasts. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok para saber quando sai episódio novo no @LaBaseBrasil. Vamos nessa! Base de dados, com Rebeca Neto. Bom, pessoal, então, bora lá. Chegou a hora da verdade e o primeiro turno das eleições municipais acontece nesse domingo. E aí, a gente resolveu fazer aqui no La Base uma coisa bem pouco recomendável no Brasil. Tentar prever o que vai acontecer. Tô brincando, não é exatamente isso. A gente não tem bola de cristal aqui no La Base, então o que a gente vai fazer é tentar visualizar aí as tendências, com base aí nas últimas pesquisas publicadas, para que você que nos acompanha tenha uma boa ideia do que está acontecendo de norte a sul no país, em todas as capitais, menos no Distrito Federal, como apontou o Juliano. E aqui, já nesse início, é importante dizer uma coisa. Tem que saber ler pesquisa. Como dizem, pesquisa é foto, mas eleição é filme. O que isso quer dizer? Que cada pesquisa mostra um frame, um momento específico da disputa, mas ela vale muito pouco se você ler sozinha. O que mais importa é colocar várias fotos em sequência para formar um filme, ou seja, mais do que ver o número bruto de uma pesquisa apenas, que é a fotografia de um momento, é preciso entender qual é o movimento de uma disputa eleitoral, quem está subindo, quem está caindo. Isso é possível olhando várias pesquisas, identificando as tendências, etc. E política, como a gente sabe, não é matemática pura. Tem que juntar os números com análise crítica para poder projetar o que de fato está acontecendo e o que vai acontecer. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui no programa de hoje. Juliana, e como o Brasil também não é para amadores, a gente vai correr o risco, sim, de errar muita coisa. É a vida, mas então, bora lá. E antes de entrar mesmo nos pormenores, é importante dizer que para fazer esse programa, a gente usou um agregador de pesquisas, tendo como base apenas institutos com metodologias e históricos mais confiáveis, fazendo aí uma média, então, dos números de todos eles. E também queria dizer que os números que a gente está colocando aqui são de votos válidos, ou seja, a gente já desconsidera os brancos, nulos, indecisos. Então, para também terminar aqui essa introdução, esse programa foi escrito antes das pesquisas do Datafolha dessa quinta-feira. E além disso, a gente nunca pode descartar movimentos eleitorais de última hora que alteram o quadro, principalmente da extrema-direita. Foi assim nas últimas 2 eleições, o que acabou gerando vários resultados que antes eram considerados impossíveis ou improváveis. Juliano, então definitivamente bora lá. Pelo que a gente está vendo, se a gente fosse separar essa eleição por grupo de cidades, o maior, com certeza, seria das que caminham resolver a disputa já no primeiro turno. Em geral, reelegendo os atuais prefeitos com maior ou menor folga. São 15 capitais que podem já acabar suas disputas nesse domingo. Se esse cenário se confirmar, vai ser um salto enorme em relação às últimas eleições de 2020, né? Nas eleições municipais, a disputa acabou no primeiro turno somente em 6 capitais, sem contar Palmas, que naquela época ainda não tinha eleitores suficientes para ter um segundo turno. E pode mostrar várias coisas, mas com certeza uma das principais é que o cansaço com a guerra política dos últimos anos pode ter se generalizado, mas o que acaba estimulando reeleições automáticas e uma campanha mais xoxa, né? Richard, quem teve nas ruas aí nos últimos 45 dias realmente deve ter notado isso. No geral, essa não foi uma campanha tão pegada quanto as últimas que a gente teve. Mas então vamos começar a destrinchar essas cidades com tendência de já resolver no primeiro turno. Os prefeitos de Macapá, São Luís, Salvador, Boa Vista, Maceió, João Pessoa e Recife estão com pelo menos 60% da intenção de votos, né? Uma média aí nas pesquisas, quando não com muito mais. E não parecem que vão ser ameaçados aí nessa reta final. Aí, já em Rio Branco, Porto Velho e Palmas, o cenário
ainda não parece totalmente definido, mas é possível que 3 bolsonaristas vençam ainda no primeiro turno, então, nessas cidades. Já na minha querida Florianópolis, o atual prefeito Topázio Neto, do PSD, que tem o apoio aí do Bolsonaro, tem marcado um pouco mais de 50% nas pesquisas. Só que ainda é possível de pensar no segundo turno dele contra o Marquito, que é deputado estadual pelo PSOL, que vem fazendo aí uma campanha muito potente nessa reta final, que se tudo der certo, pode sim empurrar a disputa só para o final de outubro. Ter um segundo turno em Florianópolis seria importantíssimo. O estado tem sido um bastião bolsonarista, mas tem uma esquerda forte na capital e o Marquito representa o setor mais renovado dela, não é mesmo, Rebeca? Ah, com certeza, Indira. E aí outro caso que é importante a gente ficar de olho é no Rio de Janeiro, porque desde o início das eleições era dado de bandeja que o prefeito Eduardo Paes, né, já venceria com o pé nas costas, digamos assim, já no primeiro turno. Só que com a base aí nos últimos levantamentos, dá para a gente ter dúvida disso. O prefeito vem numa tendência de queda leve, só que constante, enquanto aí o bolsonarista Alexandre Ramagem, que é investigado pelo escândalo da Bem, parece ter se consolidado em segundo lugar e está apresentando uma tendência de alta nessa reta final. O que não é de se espantar, já que o Rio de Janeiro é o berço político do Bolsonaro e ele venceu as eleições na cidade em 2022, né, Rebeca? Tanto no primeiro quanto no segundo turno. De toda forma, hoje é muito difícil projetar algum cenário em que o país não vença a eleição no Rio de Janeiro, reforçando aquela tendência meio conservadora dos eleitores, como a gente já mencionou no editorial de hoje, né? Com certeza, Juliano. E falando no inelegível, a disputa em Goiânia está bem interessante. Por lá, parece estar bastante consolidado um segundo turno entre o Sandro Mabel, que é da União Brasil, e que é candidato do governador, né, o Ronaldo Caiado, e a Daniela Arcose, do PT. Os dois aparecem praticamente empatados na pesquisa. A questão é que está tendo uma disputa ferrenha dentro da direita, já que o candidato do Bolsonaro é o Fred Rodrigues, que é do PL, e que está em 4º lugar. Numa carreata dele, o ex-presidente chegou a chamar o Caiado de covarde. Toda essa guerra entre eles, que acabou se tornando o principal tema da campanha por lá, tem mostrado uma antecipação da disputa por quem vai ser o candidato da direita em 2026. Bolsonaro, até segunda ordem, está inelegível. E o Caiado quer ser o presidenciável do campo bolsonarista, mas, por enquanto, não tem a bênção da família. É verdade. E, para fechar, então, o Centro-Oeste, tanto em Campo Grande quanto em Cuiabá, a projeção é de que haja, sim, segundo turno, mas nas duas cidades está bastante difícil de prever aí quem vai estar nele, e esse cenário ainda piorado pela pequena quantidade de pesquisas que têm sido feitas por lá, que também é o caso de Aracaju, onde 3 candidatos, uma bolsonarista, uma do Centrão e um do PDT, disputam vagas num possível segundo turno. Só que praticamente não existe pesquisa confiável feita nessas cidades. Tem mais capitais com cenários bem difíceis aí de prever, e eu queria ressaltar aqui algumas para você ficar de olho. Lá em Manaus, o prefeito Davi Almeida, do Avante, parece estar se consolidando em primeiro lugar, mas há nem mais nem menos do que 3 candidatos disputando para ir para o segundo turno, inclusive com uma forte alta aí nessa reta final com o candidato do PL, o capitão Alberto Neto. Beca, e em Manaus o que mais impressiona é que desses 4 candidatos com chance de segundo turno, nenhum é da esquerda. O candidato do PT, o Marcelo Ramos, não marca nem 7% na média das últimas pesquisas, isso considerando que Manaus é uma cidade que tem enfrentado as consequências das mudanças climáticas e das políticas bolsonaristas para o meio ambiente. É bastante trágico o cenário por lá. Já em Belém, que é a única capital governada pela esquerda atualmente, o candidato Igor Normando, que é o patrocinado aí pela família Barbalho, segundo o resultado das pesquisas, consolidou um primeiro lugar perto aí dos 40%, que pode dar chance até dele ganhar no primeiro turno. Mas disputando, então, em segundo lugar, estão o atual prefeito, Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, e um dos piores bolsonaristas do país, o Éder Mauro. Mas tem muitas divergências aí entre as pesquisas apresentadas, inclusive com algumas mostrando o Edmilson em primeiro lugar, e hoje, então, está bem difícil
difícil de entender o que pode acontecer lá na capital cabana. O candidato do MDB, apesar de seu grupo político ser próximo ao presidente Lula, fez uma campanha de mentiras e ataques baixíssimos contra o candidato da esquerda, inclusive parecendo um pouco dos bolsonaristas por lá. O Edmilson, que é do PSOL, como a Rebeca falou, fez uma gestão que sofreu todo tipo de boicote do governo Bolsonaro nos primeiros 2 anos, né? E principalmente pensando que é uma cidade que depende muito desses espaços federais. E, além disso, tinha uma pandemia de Covid-19 nesses primeiros 2 anos. Então, assim, foi muito desafiador, né? Além disso, teve que peitar verdadeiras máfias na coleta de lixo e nos transportes para garantir alguns serviços essenciais na capital. Que inclusive vai ser a sede da COP30, mas que nunca seria importante, mais do que nunca seria importante a presença da esquerda no segundo turno, para a gente fazer um debate mais qualificado sobre sistemas centrais com mudanças climáticas que o Juliano acabou de dizer aqui. Sem sombra de dúvidas, Richard, seria muito importante. Bom, mas seguindo aqui pelo nosso giro, pelo mapa do país, tem 3 cidades do Nordeste que eu também recomendo que você fique de olho. Em Fortaleza, simplesmente 4 candidatos disputam aí a vaga no segundo turno, só que a tendência atual é que fique entre André Fernandes, do PL, e o Evandro Leitão, do PT, no que pode ser a única disputa entre os partidos de Lula e Bolsonaro no segundo turno aí das eleições municipais. Brigando por essas vagas, a gente também tem o capitão Wagner, do União Brasil, e o atual prefeito, o Sarto, do PDT. Já lá em Natal, a disputa é entre o ex-prefeito Carlos Eduardo, do PSD, e o bolsonarista Paulinho Freire, que é do União Brasil, e também a deputada petista Natália Bonavides, que ela parecia estar totalmente fora aí da disputa, só que tem conseguido crescer aí nessa reta final e pode sim surpreender. Então, é bom você também ficar atento no domingo. Outro lugar que eu acho que vale ficar aí na sua telinha de apuração é Teresina, onde basicamente tudo pode acontecer, já que a gente tem um quase segundo turno já no primeiro. Nas pesquisas, tanto o candidato do PT, que é o Fábio Novo, quanto o Silvio Mendes, do União Brasil, aparecem beirando 50% de votos válidos. E o mais impressionante é que nenhum dos dois é o atual prefeito, que é o doutor Pessoa. Está lá embaixo nas pesquisas e ficou conhecido por dar uma cabeçada no candidato do PSOL durante o primeiro debate dessas eleições. Sim, isso mesmo que você ouviu. Ele deu uma cabeçada num oponente durante o debate. Que fase que a gente está passando. Bom, no Sul, falta a gente falar de Curitiba e Porto Alegre. Na capital paranaense, a tendência é um segundo turno entre o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, do PSD, com apoio do Bolsonaro. E, do outro lado, então, Luciano Dutti, que é do PSB e que tem, sim, o apoio do Lula. Em terceiro lugar, então, vem o deputado Ney Leprevost, que, caso você não saiba, tem como vice a Rosângela Moro. Isso mesmo. E se você talvez não sabia disso, pode ser porque o candidato passou a campanha toda escondendo ela. E se você entrar nas redes sociais, inclusive da ex-esposa da esposa do ex-juiz da Lava Jato, nem parece que ela é candidata. Para você ver o nível de apoio que o lavajatismo tem hoje no seu próprio berço político, Rebeca. Pois é, que tristeza, né, Indira? Já em Porto Alegre, mesmo com o desastre que foi a resposta da prefeitura às chuvas há pouco tempo, o prefeito Sebastião Melo parece estar consolidado mesmo em primeiro lugar, na casa aí dos 40%. Em segundo, vem a candidata do PT, a Maria do Rosário, mas pela primeira vez parece que ela pode, inclusive, ser ultrapassada pela Juliana Brizola, do PDT. E Porto Alegre tem uma chance de enxotar da prefeitura o cara que foi um dos principais responsáveis pela tragédia que atingiu a cidade, gerando mortes e perdas materiais incalculáveis. E, além disso, elegeu uma prefeita de esquerda na cidade que já foi um berço de governos populares, modelos para todo o país e para o mundo. Não parece uma escolha tão difícil, né? Ajuda aí, Porto Alegre, vai. Ainda dá tempo, gente. Bom, estamos quase chegando no fim desse giro pelo Brasil. Então eu vou falar agora de Belo Horizonte, que talvez seja aí a disputa mais imprevisível de todas. A eleição vai para o segundo turno, só que é impossível de saber quem vai estar nele. Inclusive porque tem muita divergência aí entre as pesquisas. Bom, vamos lá. Então, em tese, o candidato do governador Zema, que é o Mauro Tramonte, do Republicanos, está em primeiro lugar, mas vem oscilando para baixo. Além dele, então, tem o bolsonarista Bruno Engler, que nas últimas pesquisas tem crescido de forma consistente e pode até ultrapassar e ir para o primeiro lugar.
Daí o atual prefeito, Fuad Norman, do PSD, tem marcado cerca de 20%, mas pode até acabar se beneficiando, né, com voto útil agora nessa reta final, inclusive da esquerda, que saiu dividida. E tanto a Duda Salaber, do PDT, quanto o Rogério Correia, do PT, aparecem bem abaixo agora nas pesquisas. E um candidato também para ficar de olho é o Gabriel, que é do MDB, que na pesquisa da Atlas Intel, agora do dia 28, cresceu muito e que pode embolar aí o jogo bastante nessa reta final, né, Richard? Pois é, Rebeca, BH começou a disputa com no mínimo 6 candidaturas empatadas e agora a gente tem esse cenário bizarro, né, no mínimo. O bolsonarista e fantoche do Nicolas Ferreira tem crescido muito, ameaçando a versão mineira e piorada da Atena, que é o Tramonte, que por enquanto ainda lidera. E do lado do atual prefeito, que foi abandonado por todo mundo, tipo Pacheco, Calil, até o ministro Alexandre Silveira, pode ser o maior beneficiado com o drama da não unificação do campo progressista por lá, né? Infelizmente, as notícias não são boas em BH, não. Poxa, Richard, sinto muito e tomara que dê tempo para melhorar. Bom, e por último, então, a gente vai falar de São Paulo. A cidade novamente tem a eleição mais nacionalizada de todas, como a gente já disse diversas vezes aqui no La Base, e está chegando nessa reta final prometendo fortes emoções até as urnas se abrirem. A disputa, então, está entre o Guilherme Boulos, do PSOL, e o Ricardo Nunes, e claro, o Picareta, do Marçal, que entrou no voto bolsonarista e está ameaçando aí a base do atual prefeito. A maioria das pesquisas tem mostrado Boulos e Nunes empatados em primeiro lugar, mas tem vários lugares também que têm indicado um crescimento do Marçal nessa reta final. Então, isso abre tanto a hipótese de um segundo turno entre o Boulos e o ex-coach, quanto entre Nunes e Marçal, o que seria, com certeza, uma tragédia até difícil de descrever aqui. Em São Paulo, nenhuma hipótese está descartada e as últimas pesquisas mostram a importância de um voto progressista decidido pelo Boulos nessa reta final. A esquerda e o campo democrático têm a chance real de vencer aqui, derrotando de uma vez só 2 representantes do bolsonarismo, um mais escondido e o outro mais escrachado. Se tem um lugar em que o futuro do país, e não só da cidade, está sendo jogado nas eleições de 2024, esse lugar é São Paulo. E o que acontecer aqui pode indicar muito do que vai ser a vida no Brasil nos próximos anos. A verdade é que a gente tem uma chance única e não dá para desperdiçar. Então, se você acompanha aqui o La Base Brasil e quer mudança em São Paulo, não tem nem muito o que pensar, né, gente? Obrigado, Rebeca. Agora a gente vai ao quadro Caiu na Rede com o Richard. Bora! Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Bom, vamos dar aquela passada por algumas análises sobre as eleições desse ano. O grande tema nessa reta final são as movimentações dentro do campo da direita, como a gente já falou por aqui. Nos últimos anos, candidatos do bolsonarismo conseguiram construir movimentos muito eficazes nos últimos dias das campanhas, surpreendendo todo mundo e saindo das urnas muito maiores do que as previsões iniciais. Essa é a aposta, por exemplo, do Alexandre Ramagem no Rio. Nessa última semana, o Bolsonaro montou o seu QG no seu infame condomínio Vivendas da Barra e está passando todos os dias na capital fluminense fazendo lives e agendas ao lado do seu candidato na tentativa de impedir a reeleição do Eduardo Paes. Segundo o jornal O Globo, a campanha do Ramagem vai explorar a imagem do Bolsonaro mais do que nunca nas redes sociais nesses últimos dias. E como em São Paulo, né, Richard, a vida do Bolsonaro também não tá fácil lá no Rio. Faz sentido para ele ficar na cidade de forma mais permanente nessa reta final. Para as pretensões do ex-presidente, se ele conseguir ter um bom desempenho na cidade que o revelou politicamente, ainda mais com um aliado tão próximo como o Ramagem, seria um impulso enorme para se reposicionar nesse próximo ciclo eleitoral que começa depois da eleição municipal. Com certeza está muito em jogo no Rio para o Bolsonaro, né, Juliana? E falando em São Paulo, aqui se tornou o maior exemplo de como a direita está carregando para os momentos finais das suas campanhas, suas guerras internas, como eu disse lá no início do programa. A verdade é que hoje tem uma disputa aberta entre eles pela liderança desse bloco, que é muito grande no eleitorado, mas que está se provando cada vez mais sem dono, né, para o desespero do Bolsonaro. Exato. O candidato oficial do Bolsonaro, todo mundo sabe, é o Ricardo Nunes.
mas o ex-presidente mal apareceu na campanha. E quem se colocou como padrinho mesmo da candidatura bolsonarista foi o Tarcísio de Freitas, governador, que sabe que ter a cidade de São Paulo ao seu lado é essencial para qualquer projeto, seja a sua reeleição para o governo do estado, seja para disputar a eleição à presidência em 2026. Inclusive, Juliano, segundo a colunista da Folha Mônica Bergamo, num texto publicado na última terça-feira, o Tarcísio tem pressionado o Bolsonaro para ele entrar de cabeça na campanha do Ricardo Nunes. Mas o ex-presidente até agora se negou. O argumento principal dele é que ele tem medo de não ser ouvido pelo seu próprio eleitorado. Bom, eu nem sei se dá para chamar de seu, né? O Bolsonaro teme que, se isso acontecer, ele pode acabar perdendo esse posto de liderança absoluta entre as figuras da direita brasileira. E nos últimos dias teve uma demandada de expoentes do bolsonarismo indo de vez para o lado do Marçal, tipo o Marco Feliciano, o Ricardo Salles e a Carla Zambelli. O Pablo Marçal entrou muito forte no eleitorado bolsonarista. Mesmo sem o apoio oficial do Bolsonaro, ele acaba sendo muito mais autêntico que o Nunes para essas pessoas, tanto em termos de postura quanto na estratégia de mobilização digital, cortes, ataques e fake news, Richard. E é essa aposta do Marçal para a reta final. Tanto o horário eleitoral gratuito de TV e rádio, quanto o impulsionamento de conteúdos online já acabaram. O que sobra? O debate de hoje na Globo e as ruas e principalmente os conteúdos orgânicos nas redes sociais. E aí ele nada de braçada, né? Inclusive o Marçal já falou isso nitidamente numa coletiva de imprensa nessa semana. Vamos assistir. Acabou o programa eleitoral gratuito. Que de quinta-feira para frente é comigo. Eles não têm mais o que fazer, eles não dão conta de fazer o que eu faço. Então eu tô feliz demais. Aí eu te dei uma pista, o caminho que eu vou seguir. Mas eu tô animado, hein? Nossa, esse negócio eleitoral na TV e no rádio e acabar tráfego pago, aí vai ficar bom demais. Richard, tá bem claro do que ele tá falando, né? O que tá implícito nessa fala dele é o seguinte: ele tem um exército digital grande o suficiente para fazer viralizar qualquer asneira que ele fala, inclusive ataques infundados e mentiras. Como vai ter pouco tempo para os outros candidatos, eles não nem têm TV também, nem debates e nem tráfego pago para conseguir responder, o Pablo Marçal pode sim acabar construindo um movimento de reta final capaz de colocar ele no segundo turno. Como a gente já disse no início do programa, o Brasil viveu coisas muito parecidas já nas últimas eleições. Pode esperar que essa reta final vai ser um verdadeiro lamaçal, fazendo um trocadilho, aqui na cidade de São Paulo. E segundo o colunista do Metrópolis, Igor Gadelha, a campanha do Nunes já está se preparando para um forte ataque digital de hoje até domingo. E ainda nesse assunto da mobilização digital, um grupo de pesquisadores da USP analisou quase 800 mil publicações e concluiu que tem centenas de perfis nas redes sociais que misturam nos seus posts jogo do tigrinho, venda de seguidores e Pablo Marçal. Sim, uma grande coincidência, né? São esses perfis que a gente vê ao monte nas redes totalmente fakes, tentando inclusive dar golpe nas outras pessoas. E uma das novas estratégias é, por exemplo, usar a hashtag Pablo Marçal nos posts para aproveitar o hype. O que acaba mostrando algumas coisas, né, Richard? Por um lado, que o candidato não está nem aí para o uso da sua imagem. Por outro, que a popularidade digital dele é realmente grande, já que até perfil de caça-níquel online usa o picareta para ganhar mais audiência. Não é à toa que ele chegou ao final da disputa tão competitivo. Sim, segundo diversos analistas e até o próprio Marçal, ele aposta no chamado voto envergonhado, né? Que é um fenômeno que a gente vem visto nos últimos anos. E um dos fatores para isso é que parte do seu eleitorado nem se manifesta publicamente, nem responde às pesquisas, e no domingo a gente vai ver se esse tipo de coisa vai ou não vai se repetir. E para finalizar aqui o nosso giro de análise eleitoral, o colunista Thomas Traumann publicou na Veja um texto chamado A Onda Direita na Reta Final, em que ele analisa, de fato, a direita antipetista ganha força nesses últimos dias, mas, por outro lado, chegou rachada no momento da decisão, citando os exemplos Goiânia e São Paulo, entre outros. A hipótese do Traumann é a seguinte: as eleições municipais orbitam em torno de 3 polos, o bolsonarismo, o lulismo e a força da máquina. Quem conseguiu juntar 2 deles em torno de uma mesma candidatura aumentou muito
as suas chances de vitória. Inclusive no primeiro turno, como são os casos de João Campos em Recife, Bruno Reis em Salvador e até segunda ordem, o Eduardo Paes no Rio. É uma hipótese interessante que, de novo, a gente só vai descobrir a validade no domingo. E bom, por último, uma nota mais lúdica, digamos assim, a Marina Helena, candidata do Novo aqui na cidade de São Paulo, #empolgou esses últimos dias, ela publicou um card nas redes sociais que diz: é a hora da arrancada. Porque a pesquisa Atlas Intel mostrou ela à frente do Datena com 4,3% dos votos. Fica aqui os nossos parabéns para a candidata. O Datena podia ter passado sem essa, né, gente? E triste fim do PSDB também, né? Só botar a tampa no caixão agora. Ou não tão triste assim. Obrigado, Richard. Vamos agora ao Mundo Afuera com a Indira Maga. Mundo Afuera, com Indira Maga. O Oriente Médio está em guerra, ainda que boa parte da mídia brasileira queira retratar o que está acontecendo como empreitadas heróicas de Israel contra grupos extremistas. A realidade é que já são pelo menos 4 países envolvidos no conflito. Quem mais sofre, sem dúvidas, são as populações locais que estão no meio do jogo de um xadrez mortal. No último episódio, nós falamos sobre a intensificação da ofensiva israelense no Líbano e acho que está todo mundo acompanhando as notícias horríveis que vêm de lá. Pois bem, ainda na sexta-feira, dia 27, Israel realizou um ataque que matou o líder número 1 do Hezbollah, Hassan Nasrallah. E, desde então, Israel já assassinou outros 9 líderes da organização. A tentativa de Netanyahu com isso é mostrar força e ter um triunfo político para apresentar internamente, ainda que isso não altere muito o jogo de força, já que a força do Hezbollah está nos seus armamentos, a maioria financiada pelo Irã. Israel também começou uma perigosa invasão por terra no sul do Líbano, ainda que por enquanto diga que essa movimentação não é uma escolha definitiva por uma operação terrestre em larga escala. As tropas já tiveram um primeiro embate, o que é um grande sinal de alerta. O argumento de Israel é de que isso é apenas uma tentativa de enfraquecer o grupo e proteger as fronteiras do país. Mas, sinceramente, é muito difícil de acreditar nisso, né, Juliano? Indira, é importante dizer uma coisa: o Hezbollah não é o Líbano, não governa o Líbano e não responde pelas Forças Armadas do Líbano. O Hezbollah é uma organização política e militar aliada do Irã e do chamado Eixo da Resistência, que junta países e organizações árabes, principalmente de orientação xiita, em contraposição ao projeto de Israel para a região. Quando Israel invade o Líbano sob o pretexto de atacar o Hezbollah, ou quando assassina o líder do Hamas na capital do Irã ou da Síria, ele está violando a soberania desses países. Não é à toa que o Irã já está revidando. E, para além disso, esses ataques não ajudam nada na proteção de Israel. Pelo contrário, traz ainda mais insegurança para a população civil do próprio país. É o que a gente vem dizendo, né? O Netanyahu depende da guerra para se manter no poder e evitar ser preso pelos inúmeros crimes por quais responde. Mas o outro ponto importante a ser considerado é que, com a intensificação dos ataques em diversas frentes, também vai ficando cada vez mais evidente o objetivo expansionista dos israelenses. O objetivo deles é mexer no mapa geopolítico do Oriente Médio, desequilibrar o jogo de forças da região ao seu favor e, para isso, se aproveita de um momento de fragilidade, tanto da Rússia, que está enfiada na guerra na Ucrânia, quanto dos Estados Unidos, que hoje vive um certo vácuo de poder e legitimidade por conta da proximidade da eleição presidencial. Bom, como o Juliano disse, nessa terça-feira, dia 1º, o Irã cumpriu a sua promessa de resposta às mortes de civis e dos líderes dos grupos aliados e enviou
uma chuva de mísseis ultrassônicos em direção a Tel Aviv, tendo como alvo importantes centros militares e de segurança do país. Os projéteis demoraram cerca de 12 minutos e meio para atingir a capital. O governo israelense informou que 2 pessoas ficaram feridas de forma leve. Em comunicado, a Guarda Revolucionária Iraniana afirmou que os ataques foram direcionados ao coração dos territórios ocupados e advertiu que, se Israel retaliar, a resposta de Teherã seria ainda mais devastadora. Segundo a televisão estatal do Irã, 80% dos mísseis lançados atingiram seus alvos. No entanto, o exército israelense declarou que um grande número desses mísseis foi interceptado, minimizando os danos imediatos. Hagari, porta-voz militar de Israel, afirmou que esse ataque é considerado grave e que haverá consequências, embora não tenha especificado o momento exato da retaliação. Geopoliticamente, a gente vive numa situação muito instável, né? A intenção de Israel de reconfigurar o Oriente Médio na prática não liga para o custo humano de tudo isso. O Netanyahu usa o ataque do Hamas de um ano atrás como justificativa para qualquer matança promovida por Israel. É imensamente triste, Richard. Os números, infelizmente, não param de crescer, especialmente no Líbano, com milhares de civis mortos nas últimas semanas. Bom, com o ataque do Irã, vemos um agravamento ainda maior das tensões. Ao contrário de abril desse ano, quando os iranianos atacaram Israel após a morte de 5 membros da Guarda Revolucionária em Damasco, desta vez não houve um aviso prévio, um certo combinado para que o conflito não escalasse. Dessa vez foi uma resposta de verdade. Alguns analistas internacionais apontam que o verdadeiro objetivo de Netanyahu com essa escalada sempre foi chegar ao Irã, utilizando Hamas e Hezbollah como justificativa para uma operação maior. Enquanto isso, os Estados Unidos prometeram fornecer suporte defensivo adicional a Israel, caso necessário, após terem ajudado a interceptar parte dos mísseis iranianos. As forças americanas dizem estar preparadas para defender suas bases na região e proteger suas tropas que operam no Oriente Médio. E é bom lembrar, o conflito também envolve grupos armados no Iraque, Síria, Iêmen e outros países. Existe, inclusive, uma ameaça de ataques a bases dos Estados Unidos no Iraque, se o país se envolver diretamente na resposta militar ao Irã. Indira, e diante desse cenário, o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, condenou o que ele chamou de escalada após escalada no Oriente Médio, pedindo urgentemente o cessar-fogo. E após essa declaração, inclusive, Israel declarou como persona non grata no país, estando proibido de entrar no território israelense. Só que, mesmo de uma forma tímida, digamos assim, a chamada comunidade internacional está, sim, cada vez mais preocupada com as consequências dessa crise que pode, de fato, desencadear no conflito generalizado na região, né? Ainda assim, é nítido que uma repulsa internacional veio muito mais forte ao ataque do Irã do que os intensos bombardeios de Israel ao Líbano. A expectativa por respostas mais claras das principais potências mundiais é crescente, enquanto as movimentações militares e diplomáticas se aceleram. Em relação ao Irã, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha pediu que os ataques cessarem imediatamente. Em uma postagem na rede X, ela diz que a Alemanha havia alertado o Irã sobre o risco de uma escalada perigosa, afirmando que essa situação está levando a região cada vez mais perto do abismo. Já sobre o que acontece em território libanês, a França se posicionou prometendo fortalecer o apoio às forças armadas libanesas em meio aos ataques israelenses e destinando
destinando 10 milhões de euros em ajuda humanitária ao Líbano. O ministro francês das Relações Exteriores também pediu um cessar-fogo imediato e advertiu o Hezbollah para evitar ações que possam desestabilizar ainda mais a região. A Índia também se manifestou contrariamente à escalada dos conflitos e a Itália convocou a cúpula do G7 para uma reunião de emergência. O Brasil, nesta quarta-feira, teve seu primeiro voo de repatriação de brasileiros saindo para o território libanês. O dilema enfrentado pelos principais líderes ocidentais, especialmente cada dia mais fragilizado Joe Biden, é claro, como negociar um cessar-fogo ou a paz com um homem que usa a guerra para os seus próprios interesses pessoais e políticos, como Netanyahu. Ainda mais considerando as tensões que a violência gerada por Israel gera também internamente em cada país, afetando o equilíbrio político interno. Pois é, Juliano, porque apesar de declararem publicamente que estão trabalhando duro para evitar uma guerra catastrófica no Oriente Médio, a verdade é que esses mesmos líderes, em grande parte, são responsáveis por essa situação. Muito antes do ataque de 7 de outubro de 2023, Biden e outros armaram e deram cobertura diplomática ao primeiro-ministro israelense e a seu governo extremista. Qual foi a resposta de Netanyahu? Ignorá-lo sem qualquer resquício de constrangimento. Em outras palavras, mesmo recebendo apoio consistente, ele se mostrou inflexível e seguiu a sua própria agenda. E agora, quando o resultado das ações de Netanyahu mais uma vez vem à tona, o Biden é de novo obrigado a ficar do lado de Israel, até porque, no fundo, o país judeu representa os interesses dos próprios Estados Unidos no Oriente Médio, goste o presidente norte-americano ou não. E, para além disso, o Netanyahu sabe, tacar fogo na região é uma forma de influenciar a eleição dos Estados Unidos em favor do seu principal aliado, o Donald Trump. Os líderes ocidentais estão presos numa sinuca de bico que eles mesmos ajudaram a criar. O apoio irrestrito aos radicais de extrema-direita de Israel ao longo desses últimos anos está cobrando agora o seu preço. E é sempre bom lembrar, tem muita gente com as mãos sujas de sangue, não é só o Benjamin Netanyahu, a gente sabe disso. Obrigado, Indira. Agora a gente vai à entrevista do dia com o Renato Meirelles, diretor do Instituto Locomotiva, que vai falar com a gente sobre as pesquisas nessa reta final da campanha. Labase Entrevista. Bom, antes de mais nada, obrigado, Renato, pela tua presença aqui no Labase Brasil de hoje. Eu queria já começar te perguntando, a gente analisou aqui várias hipóteses envolvendo as eleições municipais desse ano e duas delas estavam em debate no início do processo eleitoral. Se as eleições elas iam ser muito influenciadas pela agenda nacional, pela polarização entre lulismo e bolsonarismo, ou se elas iam ter uma predominância da agenda local. Em alguns lugares a gente tem visto uma dinâmica, em outros lugares a gente tem visto outra dinâmica. Qual que é a tua avaliação, você que tem acompanhado pesquisas no Brasil inteiro, a tua avaliação dessas hipóteses envolvendo o comportamento do eleitor nessa eleição e a influência da polarização nacional? Primeiro, um prazerzaço estar aqui, super obrigado, Juliano, pelo convite. Prazer estar na fora e prazer estar conversando com um grande amigo. Vamos lá. Inicialmente, por conta da radicalização e da polarização das últimas eleições presidenciais, muitos analistas achavam que só existiria a pauta nacional. Com vários estrategistas de campanha, inclusive tentando só nacionalizar a campanha, sem efetivamente entrando no debate da cidade. Isso trouxe alguns fenômenos interessantes. Primeiro, se desconsiderou que essa é uma eleição municipal. É verdade que nas duas últimas eleições municipais nós tivemos temas nacionais muito grandes, né? Vamos lembrar que na última eleição nós tivemos aí, estava no auge da pandemia, a eleição inclusive foi atrasada, o dado de eleição, e não está para estar no meio da pandemia sem nacionalizar a campanha.
E a eleição anterior foi no auge do antipetismo, das críticas à esquerda, com uma pauta antipetista que também era nacional, superando isso. Agora, se a gente volta um pouco mais na história, volta um pouco mais no tempo, a eleição municipal está muito mais ligada, Juliano, a temas do cotidiano. É quem vai tapar o buraco da minha rua, se vai ter vaga para o filho na creche. Isso dialoga pouco com a nacionalização da campanha. Agora, isso inclusive que traz um outro fenômeno bastante discutido aqui, que é o racha da direita. É o racha da direita. Porque os prefeitos que na última eleição foram eleitos no rastro do bolsonarismo, ou que logo depois de eleito foi para o bolsonarismo, como é o caso do Nunes, né? O Bruno Covas não era bolsonarista, mas o Nunes assumiu logo no início da gestão e se posicionou ao lado do bolsonarista, querendo discutir a sua gestão, querendo falar o que fizeram. E isso é necessariamente uma pauta municipal. Né? E isso abriu espaço para candidatos da extrema-direita, e aí eu trago o exemplo do Marçal aqui, ficarem com as grandes pautas de costumes, com a grande pauta contra a esquerda, contra o que ele chama, né, do consórcio dos comunistas do Brasil. Quem diria, hein, Juliano, que o Nunes seria comunista em algum momento, né? Mas tentando capitalizar aquela extrema-direita mais radicalizada. Então, o fato da campanha não ser nacionalizada, na prática também levou a um racha aí da direita com a extrema-direita nesse processo. Então, na minha visão, é óbvio que tem temas nacionais, mas na prática nós tivemos aí uma predominância dos temas ligados ao município, e tanto é que o próprio Bolsonaro concentrou os seus esforços em algumas candidaturas, e o próprio Lula não está presente aqui nos últimos tempos, né? Gravou um ou outro vídeo, mas não apoiou aí todos os candidatos que poderiam ter sido apoiados pelo presidente Lula. Muito bom. Essa parece ser a nossa conclusão aqui no La Base Brasil de hoje também. Analisando os números, os dados, também parece que há uma predominância dessa tendência mais local para a dinâmica eleitoral. Mas tem outro aspecto que chama atenção, Renato, queria que você comentasse, que é a grande quantidade de prefeitos e prefeitas sendo reeleitos no primeiro turno nessa eleição, né? Sobretudo, claro, nas cidades em que há segundo turno. A gente trouxe um dado aqui que mostra que na eleição passada, apenas 6 prefeitos em capitais foram reeleitos. Agora a gente tem a iminência de ter acima de 15 prefeitos das 26 cidades que elegem, das 26 capitais que elegem prefeitos nesse ano. O que se atribui esse certo conservadorismo eleitoral, não conservadorismo de posições, né, ideológico, mas essa dificuldade de mudar, esse medo da mudança que está presente em tantas cidades no Brasil? A gente analisou lá no Instituto Locomotiva o histórico de reeleições no Brasil, não só nas grandes cidades. Tá? Você tem, em média, um índice de próximo a 70% de candidatos de incumbentes que ou são reeleitos ou conseguem eleger o seu sucessor, né, apoiam o sucessor. Esse número, na eleição de 2020, foi muito menor, porque nós ainda tínhamos aquele crescimento do processo do antissistema, nas eleições de 16, tá? Esse número caiu. Na eleição de 2020, voltou a crescer o número de reeleições, assim, na média nacional, e esse número volta a crescer. Basicamente, o que explica isso, Juliano? O brasileiro tentou o antissistema, experimentou o antissistema, quebrou a cara e não quer mais. Então, basicamente, ele quer a volta dos profissionais aí, para usar o bom português. Meu amigo, esse pessoal que fica falando de temas que me interessam um pouco nos problemas das questões cotidianas das cidades, eles têm muito blá 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 e tem pouco a se acrescentar nisso. Esse tipo de pensamento é capitaneado pelas mulheres, né? É como se as mulheres, que são as verdadeiras usuárias dos serviços públicos, fossem muito mais pragmáticas na escolha do voto do que os homens, né? Os homens ficam gostando de grandes temas,
problemas, de esbravejar, de brigar no bar, mas a mulher que leva o filho na escola, a mulher que leva a família para a UBS, para o posto de saúde, né, são elas aí as sujeitas e usuárias maiores dos serviços municipais, e elas querem saber quem é que vai resolver o seu problema concreto. Muito bom. Isso talvez explique por que, por exemplo, em São Paulo, o Marçal lidera entre os homens, que gostam muito de performance, e o Boulos lidere entre as mulheres que esperam propostas concretas para enfrentar os seus problemas cotidianos. Para terminar, Renato, Perfeito exemplo. Uma análise que certamente você, que além de um cara especialista em pesquisas, também é um comunicador, tem compartilhado as suas reflexões na imprensa, certamente você vai ser muito perguntado a partir de domingo, segunda-feira. Quem é o grande vitorioso da eleição, Lula ou Bolsonaro? Essa pergunta já está pronta na boca de muitos jornalistas e eu sei que isso é uma simplificação para a gente que acompanha as pesquisas, mas queria que você comentasse, considerando esses dois grandes blocos políticos e até mesmo um terceiro bloco político, que certamente vai ser o que vai eleger mais prefeitos e prefeitas, que é o Centrão, né? Quem que são os grandes vitoriosos e os grandes derrotados, você imagina que serão na segunda-feira? O grande vencedor das eleições vão ser o Centrão, são eles que vão eleger o maior número de prefeituras, né, MDB, PSD, mesmo União Brasil, vão eleger o maior número aí de prefeitos, e dependendo de como tiver a popularidade do presidente Lula na véspera das eleições presidenciais, eles vão ver com quem irão efetivamente se aliar, se é o candidato da direita, do bolsonarismo, ou se irão se aliar com o presidente Lula. Vamos lembrar que, inclusive, esses partidos, independente do apoio oficial de cada partido, têm líderes com opinião própria, que regionalmente decidem que lado apoiar de acordo com a sua conveniência eleitoral na região onde trabalham. De novo, foi o maior prazer estar aqui com vocês, um privilégio gigante estar aqui com vocês. Espero novos convites, espero voltar aqui para conversar logo depois da eleição. Um beijo grande. Bom, muito obrigado. Quero agradecer ao Renato Meirelles, diretor do Instituto Locomotiva, por compartilhar suas análises com a gente aqui no Labase Brasil. Muito obrigado, Renato. E a gente termina aqui mais uma edição do Labase Brasil. No roteiro e pesquisa, Cauê Scarim e Jana Maurer. Direção de produção é do Cláudio Zamboni. Direção de arte e o switcher é do Luciano Perobelli. Na produção, Suzy Domingues. Na assistência da direção, Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo. Na operação de áudio, Raul Freza, e na masterização, na mixagem, o Luciano Melo. A locução, você já sabe, é do Fernando Buziano. Labase Brasil é gravado nos estúdios Flicts em São Paulo. Segue a gente no @Labase Brasil. Muito obrigado e até semana que vem.